Olá, meus queridos ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da história Além da Perda. Lembranças, desejos e recomeços. Depois das palavras duras de Kátia, Alex sai magoada. Mas para onde ela vai agora? Vamos saber? Mas antes, se inscreva. Dê um like, comente, compartilhe. Entrei no carro sem saber para onde ir. Voltar para casa estava fora de cogitação. O silêncio de lá só aumentava a dor e o barulho dentro de mim. Dirigi sem rumo por ruas que eu nem percebia. O trânsito intenso parecia distante, como se eu estivesse dentro de um vidro, vendo o mundo se mover, mas sem fazer parte dele. Não sei por quanto tempo fiquei rodando, até que, sem pensar, acabei chegando ao lugar onde eu e Jean adorávamos ir. Um parque florestal, o nosso refúgio. Desci do carro e comecei a caminhar. Era um dia de semana e quase não havia ninguém por ali. A cada passo vinham as lembranças dos piqueniques que fazíamos sempre que podíamos, do cuidado com que ela estendia a toalha sobre a relva, dos quitutes que preparávamos, do vinho que ela escolhia, sempre o mesmo, o nosso vinho preferido. Ali o tempo parecia parar. Hoje, tudo o que restava era o vazio do lugar e a lembrança do que um dia foi abrigo. Caminhei até o lugar onde costumávamos ficar. A mesma árvore ainda estava lá, firme, silenciosa, como se guardasse nossos segredos. Sentei-me debaixo de sua sombra, a mesma que nos abrigava da luz do sol e testemunhava a nossa felicidade. As lembranças vieram com força, como se o tempo se abrisse diante de mim. Pude ouvir sua voz, viva, alegre, ecoando entre as árvores. Vem, amor! Vem, a água está uma delícia! E lá estava ela, entrando no lago de águas cristalinas, rindo, brincando, espalhando a água como uma criança travessa. E eu a observava por um instante antes de me render e me aproximar. Quando a abraçava, aquele riso se transformava. Ela deixava de ser a menina brincalhona e se tornava a mulher que eu amava, intensa, ardente, inteira, linda, a pele morena levemente dourada pelo sol, olhos verdes profundos, cheios de vida. E aquele sorriso, capaz de iluminar tudo ao redor, como se o próprio rosto dela soubesse o que era ser feliz e amada. Foi aquele sorriso que me chamou a atenção. Nos conhecemos no domingo durante a cerimônia da crisma. Eu tinha 15 anos e ela 14. As duas de vestidinho branco com rendas, como se o destino tivesse escolhido nos apresentar daquele jeito. Puras, leves, sem imaginar o que viria depois. Nos olhamos, ela sorriu e eu me perdi naquele sorriso e naquele olhar que também sorria. Os olhos dela riam junto com a boca, se acentuavam, iluminando o rosto de uma beleza doce e espontânea. Depois da cerimônia fomos para o salão da paróquia, onde serviriam bolo e refrigerante. Ela veio até mim com aquele jeito curioso e seguro ao mesmo tempo. Oi, como você se chama? Me chamo Alex, respondi, um pouco tímida. E você? Alex? Ela riu. Alex não é nome de homem?
Fiquei sem graça, mas logo rebati tentando parecer confiante. Não sou boba. A pronúncia é diferente e serve para mulher também. Minha mãe viu num filme a mocinha que tinha esse mesmo nome. Ela gostou e escolheu esse nome para mim. Ela sorriu de novo. É diferente, mas eu gostei. Fica lindo em você. E o seu? Perguntei. Janice, respondeu, estendendo a mão. Posso te chamar de Jean? Fica mais fácil. Tá, pode sim, sua preguiçosa, respondeu rindo. Rimos as duas. Desde então, nos tornamos amigas e não nos largamos mais. Um ano depois, nas férias de fim de ano, fomos para uma cidade do litoral. Passaram alguns dias. Embora Kátia e eu sejamos amigas desde o tempo do primário, praticamente irmãs, eu já estava acostumada às ausências dela. O pai era militar e, por isso, a família vivia se mudando de cidade. Passavam um tempo fora, depois voltavam. Os avós de Kátia moravam bem ao lado da minha casa. Foi ali que a gente cresceu, dividindo segredos e construindo uma amizade que resistia até a distância. Mas, mais uma vez, ela não pôde ir conosco nas férias de verão. E para piorar, os pais de Jean tinham outros planos de férias e ela também não poderia vir. Nos despedimos chorando, arrasadas. Eu adorava ir para a praia. No entanto, tudo aquilo ficou sem sentido. Eu não vi alegria em nada. Eu não entendi o porquê de ficar pensando em Jean o tempo todo, sentindo a falta dela a ponto de não conseguir dormir direito. Imaginava ela com as outras amigas, ou pior, namorando algum garoto. Com espanto, percebia que o que eu estava sentindo era ciúmes. Ciúmes. Meus pais começaram a se preocupar comigo, achando que eu estivesse doente. E para evitar maiores perguntas, comecei a disfarçar minha tristeza. Uma tarde eu estava sentada na areia, olhando o mar. A praia estava deserta, o tempo havia esfriado de repente, e uma garoa bem fininha caía como um véu prateado sobre a paisagem. Eu usava uma capa leve e o vento frio fazia a barra dela se agitar ao redor das minhas pernas. Para mim estava ótimo. Assim, podia pensar e chorar a falta da minha querida amiga sem ser vista por ninguém. Tão absorta em meus pensamentos que não percebi alguém me observando, divertida, até ouvir uma voz suave atrás de mim. Olá, atrapalho seu namoro com o mar? Virei-me surpresa e sorri. Não, é claro que não. Quer me ajudar a namorá-lo? Você não fica com ciúmes? Não muito. Então aceito. Jean! Jean! Você veio! Você veio! Que saudades, Jean! Que saudades! Ela abriu um sorriso radiante. Meus pais viram como eu fiquei triste sozinha e resolveram me deixar vir. Meu irmão me trouxe. Jean, que falta senti de você, minha querida amiga. Nos abraçamos ali mesmo, com o cheiro do mar e o som das ondas ao fundo. Ficamos conversando por horas, até quase anoitecer. A alegria voltava à minha vida. Minha mãe preparou um peixe delicioso aquela noite. E depois do jantar, arrumamos juntas a cozinha. Aproveitamos que a garoa havia cessado e fomos dar uma volta na praia, que agora exibia uma linda noite estrelada. A lua refletia sobre o mar, espalhando uma cor prateada sobre as ondas que vinham e iam, calmas, serenas. Caminhávamos de mãos dadas em silêncio. As palavras não eram necessárias, não naquele momento.
Tudo o que sentíamos dizia nos apertos calorosos das nossas mãos entrelaçadas. Na hora de dormir, como não havia outro quarto disponível, Jean ficou comigo. Arrumamos nossas cobertas. O ar estava frio aquela noite. Rezamos, trocamos um olhar terno e nos demos boa noite. Você está tremendo? Está com frio? Perguntou Jean de repente, com a voz doce, quase sussurrada. Estou. Essa coxa não esquenta muito, respondi baixinho. Então vem mais para perto, eu te abraço, assim a gente se esquenta, pois eu também estou com frio. Deitei-me de lado. Ela se aproximou por trás e me envolveu com os braços. Senti seu corpo quente, o toque suave do seu abraço, o respirar manso junto ao meu pescoço. Ficamos assim, de conchinha, em silêncio, enquanto o vento lá fora fazia a janela ranger devagar. O calor dela foi se misturando ao meu, e algo diferente começou a nascer dentro de mim. Um sentir que eu não compreendia, mas que me perturbava, como se um novo mundo se abrisse ali, entre o medo e a ternura. Senti sua respiração na minha nuca e um arrepio que me atravessou. Jean, chamei baixinho. Estou ouvindo. Eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu também, respondeu ela num fio de voz. É só me encostar em você que parece que tudo fica mais bonito, mais cheio de encanto. Não sei. O que será isso? Perguntei, sem coragem de olhar para ela. Essas coisas eu acho que só não acontece só entre meninas e meninos? É o que todo mundo lá na escola vive dizendo. Será que é a mesma coisa? Jean riu baixinho, com aquele riso que sempre me desmontava. Não sei, Alex. Nunca senti nada assim antes. Você já beijou algum garoto? Uma vez, o JJ me beijou de surpresa. Aquele? O do mau hálito? É o próprio. Deu um murro nele, acredita? Respondi rindo. Jean também riu. E você? Perguntei. Já beijou na boca? Ainda não, respondeu e ficou um instante em silêncio, pensativa. Acho que eu nunca quis, para falar a verdade. Eu tenho mau hálito? Perguntou ela de repente. Não, de jeito nenhum. Tem certeza? Quer sentir? Ela murmurou. Virei-me para ela. A lua banhava o quarto através da vidraça, iluminando os contornos suaves do rosto de Jean. Estava tão linda, linda como nunca. Você é tão bonita, Jean. Você também, Alex. Um silêncio cheio de perguntas pairou entre nós. O que está acontecendo com a gente? Sussurrou ela. Eu não sei, juro que não sei. Só sei que sinto algo forte, que me toma por dentro. E que estou com uma vontade louca de te beijar. Eu também, Alex. Ela se aproximou devagar e os olhos dela encontraram os meus. Nossas bocas se buscaram timidamente, como se tivessem medo de se perder. No início, foi um toque suave. Depois, apenas sentimentos e descobertas. E ali, sobre a luz da lua, o tempo realmente parou. O amanhecer já despontava quando, exaustas, finalmente fomos dormir. Dormimos abraçadas, sem culpa, sem pudor, sem remorsos. Levamos um susto quando minha mãe bateu à porta do quarto. Meninas, acordem! O café está pronto. Estamos todos indo para a praia. Respondi depressa
tentando soar natural. Bom dia, mamãe. Nós iremos depois. Obrigada. Não demore, hein? O dia está maravilhoso hoje. Até! Escutamos o som dos passos se afastando pelo corredor. Depois, o portão se fechando. Só então, o silêncio voltou, trazendo de volta aquele clima leve e cúmplice entre nós. A casa de praia estava banhada de sol, e o vento trazia o cheiro do mar pelas frestas da janela. Ficamos na cama por mais um tempo, quietas, sorrindo uma para a outra, como se o mundo tivesse parado ali. Foi então que eu criei coragem e perguntei: Jean, quer ser minha namorada? Ela riu, meio sem jeito, e respondeu com a voz doce: quero. E me olhando com uma ternura que me atravessou inteira por toda a minha vida. O gorjear de um pássaro me tirou das lembranças. Abri os olhos devagar e o mundo pareceu o mesmo. O vento balançando as folhas das árvores, o céu azul, mas dentro de mim tudo havia mudado. Suspirei profundamente. Querido Deus, disse, tiraste minha amada Jean. O que tenho agora? O que me darás em troca? Como vou viver daqui para frente sem ela? Diz-me, ensina-me. Ensina-me, Senhor, a viver sem ela, por favor. Eu imploro. Ensina-me a viver sem ela. As lágrimas vieram silenciosas, teimosas. O cansaço era tanto que acabei adormecendo ali, encostada no tronco da árvore. No sonho, Jean apareceu. Estava linda, linda. Seus olhos tinham uma sombra de tristeza, mas seu rosto irradiava uma luz suave, como se a própria saudade a envolvesse. Ela me abraçou com ternura e disse: toda a felicidade que vivemos juntas, Alex, deixará de existir se continuar assim. Estarei com você, mesmo que seu coração se abra para outra pessoa. Mas o nosso amor, Alex, será eterno. Depois, num sussurro que parecia vir de dentro da alma, completou: eu necessito que siga sua vida e seja feliz, para que eu possa ser aqui, Alex. Sempre, sempre te amarei. Acordei sobressaltada, com o coração descontrolado. Foi tudo tão real que ainda eu pude sentir o calor do corpo dela, o perfume, o abraço. Levantei-me às pressas, chamando por ela, como se Jean realmente estivesse ali. Jean! 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 Repeti desesperada, como quem tenta acordar de um sonho dentro do próprio sonho. Mas o silêncio respondeu por ela. E foi nesse vazio que percebi: o amor pode ir além da perda. Mas a saudade, essa nunca parte. Kátia abriu a porta. Um misto de alívio e alegria transpareceu em seu rosto. Alex! Alex, graças a Deus! Exclamou, me abraçando forte e me puxando para dentro. Onde você estava? Eu estou te ligando há horas. Por que não atende esse bendito celular? Senti o aperto dos braços dela, a preocupação genuína em cada palavra. Kátia sempre foi uma amiga leal.
Mesmo sabendo que eu amava uma mulher, nunca se afastou, nunca me olhou diferente, pelo contrário, sempre esteve por perto, me defendendo, me ouvindo, me entendendo sem precisar de muitas palavras. Ela era casada com Renato, um homem de coração enorme. Juntos, eles formavam um casal lindo, companheiro. Nós quatro, eu, Jean, Kátia e Renato, vivíamos saindo juntos, rindo, dividindo histórias, viagens, jantares. Eles se tornaram parte de nossa história. E agora, sem Jean, era como se uma peça tivesse se perdido daquele pequeno mundo que criamos. E mesmo assim, Kátia continuava ali, além de minha sócia, firme, presente e tentando me ajudar a reencontrar o caminho. Respirei fundo. Perdoe-me, Kátia, eu não devia ter sumido assim. Ela me olhou nos olhos, visivelmente emocionada. Eu que não devia ter falado com você daquela maneira, Alex. Me perdoa. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que falar. Eu não aguentava mais te ver sofrendo desse jeito, Alex. Calma, respondi, tentando conter as lágrimas. Você está com razão, Kátia. Eu não posso continuar alimentando essa tristeza, esse vazio. Sentei-me no sofá e depois de um silêncio breve continuei. Eu pensei muito, Kátia. Comecei olhando para o chão. E acho que você tem razão. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu preciso reagir, sair um pouco, dar um tempo para minha cabeça. Talvez umas férias me ajudem a me recompor. Aceitar que ela não volta mais. Kátia se sentou ao meu lado em silêncio, apenas me ouvindo. Então, sem conseguir conter as lágrimas, continuei. Eu sonhei com ela, Kátia. Eu sonhei com a Jean. Os olhos dela se arregalaram e eu senti um nó apertar na garganta. E foi um sonho tão real que eu pude sentir o abraço dela, o perfume, até o calor da pele. Ela me olhou com uma tristeza tão serena e disse que toda a felicidade que vivemos deixaria de existir se eu continuasse desse jeito. Que estaria comigo mesmo que meu coração se abrisse para outra pessoa, mas que precisava que eu fosse feliz para que ela também pudesse ser onde quer que ela estivesse. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. E quando eu acordei, parecia que ela ainda estava ali, Kátia. Foi então que eu entendi. Ela me libertou, Kátia. A minha Jean me libertou. Kátia apertou minha mão com ternura. Então, Alex, talvez seja isso. Talvez esse sonho tenha sido o jeito dela te dizer: segue, segue. Fez uma pausa olhando para mim com um meio sorriso cheio de saudade. A Jean era uma pessoa muito espiritual e você sabe que ela sempre acreditou que havia algo além, que o amor e a alma não terminam quando o corpo se vai. Talvez ela realmente tenha vindo até você, Alex, para te confortar, para te guiar. Eu fechei os olhos por um instante, deixando aquelas palavras repousarem dentro de mim. Sim, eu sei que foi, Kátia. Ela sempre acreditou na espiritualidade e de algum modo, eu também acredito. Fez uma pausa e um brilho suave tomou seus olhos. Ah, minha querida Alex, a Jean era muito iluminada, uma pessoa maravilhosa, generosa como poucas. Ela tinha essa luz que alcançava todo mundo, você lembra? E precisamos continuar o que Jean fazia. Sempre ajudava quem precisava, sempre via beleza nas pequenas coisas.
Kátia respirou fundo antes de continuar, com a voz embargada de emoção. Vai ficar tudo bem, Alex. Deus nos deu o tempo como o único remédio capaz de aliviar esse tipo de dor. A dor um dia se vai, para dar lugar a uma grande e confortante saudade. E você ficando bem, Alex, certamente a nossa Jan, onde quer que ela esteja, ficará também. Eu sorri entre lágrimas, tocadas pelas palavras dela. Talvez o tempo realmente fosse o caminho, o único. Talvez a saudade não fosse o fim, mas a continuação do amor sobre outra forma. Assim, me preparei para viajar. Necessitava tirar uns dias, respirar, tentar colocar a alma em ordem. Quando chegou o momento da despedida, Kátia me acompanhou até o portão, com aquele jeito protetor que sempre teve. Não se preocupe, Alex, disse, abrindo um sorriso tranquilo. Darei conta de tudo aqui. Quero apenas que fique bem e volte inteira. A vida continua, minha linda amiga. Ficarei bem, respondi, tentando acreditar nas próprias palavras. E o Renato, quando volta? Nesse fim de semana, ela respondeu com um brilho no olhar. Estou vivendo de saudade dele, do meu amor. Sorri e brinquei. Quer dizer então que o casal vai sacudir o quarteirão? Kátia riu, balançando a cabeça. Maravilha! Estou vendo sinal de melhoras, hein? Provocou. Eu estou com muita saudade e muita vontade dele mesmo, confessou, ainda rindo. Melhor você ir, antes que eu me desfaça em lágrimas. Pode deixar, respondi. Ligue-me quando chegar, certo? Ligarei, prometo. Saí do carro e a abracei com força. Gratidão, minha amiga, sussurrei ao seu ouvido. Gratidão por tudo. Ficamos assim por um instante em silêncio, como se ambas soubéssemos que aquele abraço marcava o início de uma nova etapa, um recomeço. Novamente entrei no carro e dei a partida. Acenei mais uma vez para Kátia e segui viagem. A estrada estava tranquila, o céu limpo e o vento que entrava pela janela parecia levar um pouco da minha dor a cada quilômetro percorrido. Cheguei pouco depois do almoço. A casa ficava em uma avenida de frente para o mar. Estava silenciosa, envolta por uma paz quase estranha. Era um lugar bonito, cheio de árvores, sereno, onde o som das ondas parecia conversar com o vento. Assim que estacionei, fiquei alguns instantes parada dentro do carro, olhando para a varanda. Já adorava ficar ali sentada, onde passou boa parte dos dias durante o tratamento. Sentava-se na cadeira de balanço, envolta em um cobertor leve e ficava observando o mar em silêncio, como se conversasse com ele. A brisa tocava o rosto dela com uma delicadeza que parecia vir de outro mundo. E eu ficava olhando para ela, o seu corpo frágil, mas havia algo diferente nela. Uma força, uma serenidade que vinha de dentro. Virando seu rosto para mim, ela sorriu com doçura e disse com sua voz calma: Sabe, amor meu corpo, minha cabeça dói muito, muito. Sei que estou fraca, mas a minha alma está viva. A cada dia eu sinto que ela se fortalece. É como se tudo que eu estou passando fosse apenas uma preparação. Preparação? Para quê, meu amor? Eu me ouvi perguntando como se o tempo voltasse. E a resposta de Jan ecoou doce e firme, como um sussurro vindo de outro plano.
para continuar, mas de outro jeito. O corpo adoece, mas a alma vai se curando, entende? Entende, amor meu? A alma se cura. Estou aprendendo a me despedir da dor e abraçar a paz. E quando eu for, quero que você lembre disso. O que é verdadeiro nunca, nunca morre. As palavras ficaram suspensas no ar, como se o vento as guardasse para sempre. Encostei minha cabeça no ombro dela e tudo que desejei naquele momento era nunca mais sair de perto dela. Naquele momento, por um instante, não havia medo, nem perda, só amor, só luz. Sem perceber, as lágrimas começaram a escorrer. A brisa trouxe o perfume do mar. E eu senti que de algum modo já ainda estava ali, não mais doente, não mais frágil, mas livre e inteira, iluminando o lugar onde a dor se transformou em paz. Suspirando, balancei a cabeça, afugentando as lembranças. Olhei para a avenida e para a praia. Fora da temporada, a cidade parecia adormecida. Apenas alguns poucos turistas caminhavam pela areia, buscando, talvez, o mesmo que eu. Um refúgio, um reencontro, uma libertação. Cátia e Renato estavam casados há mais de 5 anos. Eles haviam nos convencido a comprar uma casa aqui. Havíamos acabado de fechar o negócio quando veio o diagnóstico de Jean. Foi no exame de rotina. Não havia sintomas, nem indício sequer dessa doença. Apenas uma dor de cabeça que se tornou insistente. A notícia caiu sobre nós como uma bomba. No começo ficamos sem chão, sem ar, sem saber como reagir. Eu me desesperei. E já nos primeiros dias, ela chorava escondido para não me ver sofrer. Mas ela sempre foi uma alma evoluída, em evolução, muito espiritualizada. E aos poucos foi compreendendo e aceitando que precisava passar por aquilo. E eu não entendia. Passar por todo aquele sofrimento. No momento em que se vive uma vida plena de amor, de realização. Como? Como aceitar? Mas ela dizia que tudo tinha um propósito, mesmo quando a gente não entende. Que certas dores vinham para nos transformar e que o amor verdadeiro nunca morre. Nós lutamos juntas com todas as forças, com amor, fé e esperança. Mas a doença foi impiedosa. Em 8 meses, o tumor venceu e levou o amor da minha vida. A mãe de Jean nunca aceitou nosso relacionamento. No começo, ela fingia tolerar. Talvez pela influência do marido. Ele tinha aquela rigidez típica de militar, mas, surpreendentemente, era um homem bom, compreensivo, de coração aberto e que principalmente amava tanto e admirava tanto a filha. Chegava a causar espanto ver um homem tão disciplinado reagir com tamanha serenidade, com tamanho amor. Ele foi o primeiro a nos apoiar quando contamos que estávamos juntas e pensar que a Jean estava um tanto apreensiva. E ele dizia que o que realmente importava era o amor e o respeito entre 2 pessoas. Mas depois que ele partiu, tudo mudou. A morte dele foi um baque muito duro para Jean. Ela amava o pai profundamente e a ligação entre os dois era tão especial. Ele sempre vinha nos visitar
E com a ausência dele foi como se o chão tivesse aberto sob os pés de Jean. E junto com essa perda veio também o afastamento da mãe. O pouco de aceitação que ela demonstrava desapareceu. Foi como se a morte dele tivesse também feito morrer qualquer traço de tolerância da parte dela. E quando Jean adoeceu, ela só se aproximou por isso. Mesmo assim, mal ela falava comigo. Passou a me tratar com frieza, quase desprezo. Mesmo vendo o quanto eu cuidava da Jean, o quanto eu fazia tudo por ela, o quanto a gente estava sofrendo com isso tudo. Mas a mãe dela parecia não enxergar. Raramente vinha para ver, para ajudar, e quando ela vinha, ela só me tratava mal, como se eu fosse uma intrusa dentro da minha própria casa. Às vezes eu me perguntava de onde vinha tanto rancor, porque até a Jean percebia, e ela sofria com isso. E ela me dizia, com a voz suave: "Não ligue, amor meu. O que ela faz é com Deus, não é conosco. Lembre-se, é ela com Deus." Demorei a compreender o que Jean queria dizer, mas agora eu vejo. Tudo o que fazemos é, primeiro, com Deus. Até quando pensamos em ferir alguém, é a Ele que atingimos primeiro. Cada palavra, cada gesto, cada atitude, tudo acontece entre nós e Deus, nunca entre nós e o outro. Logo depois do enterro, nenhum traço de humanidade ela mostrou, nem com a morte da filha. Poucos dias depois, pasmem, ela tentou entrar com um pedido para ficar com os bens de Jean. As nossas 2 casas, o carro dela e até a pensão que ela se achou no direito de receber. Foi um golpe duro, e ela sabia que nós tínhamos um contrato de união estável, com comunhão de bens. Tudo pertencia a nós duas, mas para ela, aquela união não era um casamento de verdade. Já havia acabado de partir e eu estava despedaçada de dor, fora de mim, arrasada. Ainda assim, precisei enfrentar o absurdo da própria mãe dela. Era como se a perda não bastasse, pois eu ainda teria que enfrentar as sombras da injustiça. Mas graças a Deus, Renato, que é advogado, é quem cuidou de tudo. Jean, o meu amor sempre tão precavida, tinha deixado tudo documentado. E como compramos as 2 casas juntas, não havia o que contestar. Mas eu não quero mais ficar lembrando disso, nem devo. Foi tão desumano, tão dolorido, tão absurdo. Buzinei para avisar seu Manuel que havia chegado. Abri o portão automático e entrei com o carro. Seu Manuel e Dona Esmeralda, sorridentes, vieram me receber. Após os cumprimentos, ela me perguntou se eu queria comer alguma coisa.
Agradeci, dizendo que não. Eu havia parado num restaurante na estrada e comido por lá. Desfiz minha mala. Após um rápido banho, tomei 2 calmantes e adormeci quase instantaneamente. Queria sonhar, queria que ela aparecesse novamente nos meus sonhos, como da última vez. Fechei os olhos, desejando sentir seu abraço, seu calor, seu perfume, mesmo que só no meu sonho. Mas dessa vez, ela não veio, nem meus sonhos. Olá, ouvintes! Chegamos mais ao final desse capítulo da nova história. No litoral, Alex tenta aprender a respirar de novo. A perda ainda dói, e dói muito. Mas o mar ensina que tudo recomeça. Se essa história está te tocando, deixa seu like, comenta o que sentiu e se inscreve, porque o próximo capítulo vem com o vento do recomeço. Ela está imperdível, essa história. Estamos também no Spotify. Então, até o próximo capítulo.